Olá, tudo bem? Como nós estamos? Estou entrando em contato para a gente discutir sobre um conteúdo, né? Esse conteúdo que a gente vai abordar hoje é o conteúdo que eu já enviei um roteiro domiciliar para vocês, é sobre movimentos terrestres, ok? E esse eu vou fazer uma abordagem para tentar sintetizar tudo que vocês já fizeram de exercícios, já viram de vídeos e assim por diante. Beleza? Primeiramente dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Eu acho que a aula presencial faz falta pra gente, por mais que em casa esteja legal, eu acho que o convívio, né, a nossa socialização é fundamental. Como dizem os autores da psicologia, nós seres humanos somos seres sociais. Então nós devemos nos socializar e o que nós não estamos fazendo. Por exemplo, eu estou quase entrando em colapso de tédio, né? Porque é chato ficar em casa o tempo todo. É legal, mas depois cansa, né? Então vamos abordar então esse assunto, que é o assunto da questão dos movimentos terrestres, tá? Bom, gente, para começar, movimentos terrestres, né? A gente tem que discutir os movimentos mais importantes. A Terra ela executa um grande número de movimentos, um total aí de 64 a 70 movimentos, contando com todos os movimentos que ela executa, movimentos da atmosfera, movimentos geológicos, movimentos de placa, movimentos no universo, né, movimentos externos, movimentos de massas de ar, massas de água, enfim, uma infinidade de movimentos, um total aí de 64 a 70 movimentos. Óbvio, não vamos nos fixar em todos esses, nós vamos nos fixar em apenas três movimentos. Esses três movimentos dão características mais ligadas à condição do movimento da Terra na questão do universo, na questão do processo ligada ao nosso planeta, ligada ao nosso universo, beleza? Começando então, eu vou primeiramente falar das teorias da formação do nosso sistema solar. Existem várias teorias, mas a teoria que mais se aceita, né, é a teoria da nuvem. A nuvem que vai se colapsando e vai se transformando nessa formação dos nossos planetas. Lá naquela antiga nebulosa, a gente pode ver lá no início da imagem, uma grande nebulosa, né? Essa nebulosa, ela era uma nuvem que se colapsou e começou a entrar em gravidade. E essa gravidade começou a se girar através de grande força gravitacional mais pressão, e isso começou a gerar um sistema de rotação. E aí ela começou a ganhar uma característica de panquequeamento ou panqueca, que no centro é um pouco mais recheado e nas bordas é um pouco mais fino. Então eu tenho um bojo central e nas pontas uma coisa mais fina. Nós nos encontramos em um desses anéis, ok? Em um desses anéis aí nós nos encontramos em todo, e eu estou falando de todo o nosso sistema solar, tá? O Sol se encontra. O Sol não é aquela bola tão forte ali no meio, no início, né? Ela era mais forte, mas ela vai perdendo força ao longo do tempo. Então o Sol ela era mais forte, com mais energia e vai perdendo força e vai perdendo elementos de agregamento e vai mantendo só o que foi necessário, que é essencial, ok? Importante falar que o nosso sistema solar ele tem hoje somados, conseguidos, analisados, dados, né? 15 bilhões de anos, 13,6 a 15, aí nós temos essa variação, tá? Essa variação de 13,6 a 15 é o que os cientistas, os astrônomos, eles conseguem afirmar a partir de análise de estrelas, a partir de análise de elementos rochosos, a partir de cometas e assim por diante, tá? Então, é o tempo que nós temos de vida terrestre. O planeta Terra não tem 15 bilhões de anos. O planeta Terra tem menos. O Sol tem 15 bilhões de anos, tá? E isso caracteriza ele como uma estrela média,
tá? Existem 3 tipos de estrelas: a estrela nova, a estrela média, a estrela velha, ou estrela idosa, né? E cada estrela tem uma cor diferente. A estrela média é uma cor amarelada, a estrela nova é azulada e a estrela mais velha é uma estrela mais avermelhada. Quando ela chega no tom vermelho, já era. Ali por diante ela se perde, pode virar até um buraco negro, pode virar uma infinidade de coisas, né, que pode se transformar, consumindo o que nós conhecemos como sistema solar, inclusive a gente. Mas isso vai demorar muito tempo ainda para acontecer, tá? Fiquem tranquilos, vai dar para se formar no ensino médio. Então, olha só, a formação do nosso sistema solar, ele está aproximado no tempo de 4,6 bilhões de anos, tá? E a gente tem um colapso dessa nuvem de formação, e esse colapso gera então a formação do nosso sistema solar. Quero que vocês acompanhem comigo o desenho ali, esse modelo esquemático que nós temos nessa imagem. A gente pode perceber que o Sol, claro, essa imagem, o Sol está muito próximo, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, que os primeiros 4 planetas incluem ali Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses 4 primeiros planetas, eles estão separados dos outros planetas por um cinturão de asteroides, e esse cinturão, ele conjuga o termo para o nosso planeta e para os planetas que estão aqui dentro desse cinturão, de planetas interiores ou planetas rochosos. Por quê? Porque os planetas que estão dentro desse cinturão são compostos por rocha. Os planetas que estão fora desse cinturão são compostos por gases. Então, a partir de Marte, Júpiter, Netuno, Urano e os outros planetas que nós temos, todos esses planetas são planetas que são considerados de gás. E por ser de gás, eles são diferentes na sua composição química, beleza? Então, são a primeira diferenciação do nosso sistema. Aqui eu tenho um gifzinho que mostra o giro dos nossos planetas, né? O Sol no centro e esse gif girando aí. É um gif meio tosco, né? Mas ele mais ou menos dá a ideia de como é as órbitas de cada um dos planetas. Percebam que as órbitas elas não coincidem. Elas são órbitas que são parecidas, mas elas não coincidem, tá? A órbita mais discrepante de todas é a órbita de Plutão. Esse foi um dos motivos que descaracterizou em 2007 Plutão como planeta. Até 2007, Plutão era planeta. A partir disso, Plutão deixou de ser planeta e se tornou, então, um planeta não ou um subplaneta. Ok? Bom, os planetas nós temos Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno, tá? O último, Plutão, ele foi desconsiderado como um planetóide ou planeta não, né? Esses planetas, eles são planetas, diferentemente de estrelas, eles não possuem luz própria. Eles recebem luz do Sol, tá? E eles refletem. E essa luz é refletida a partir de uma reflectância, de uma fragrância de condições de luz atmosférica, de condição química e assim por diante, né? Já as estrelas, elas por si só têm brilho próprio, né? Ao redor dos planetas, nós temos um total de 67 satélites. A Lua, a nossa Lua, é uma delas, tá? As outras têm várias, né? Por exemplo, nós temos Saturno com várias luas diferentes, nós temos uma só, tá? Que é o suficiente para nos manter protegidos de cometas, de asteroides, assim por diante. Beleza? Aqui eu tenho um gifzinho, eu tenho um vídeo que mostra o eixo de rotação da duração do dia sideral. Dia sideral eu vou explicar o que é mais para frente, mas é o dia do tempo de giro de cada planeta, quanto tempo cada planeta gira ao redor do seu eixo, tá? No geral. Olha ali a Terra. A Terra tem um tempo de giro de 23 horas e 56 minutos. Depois nós temos Marte com 1 dia e 36 minutos de giro, né? Nós temos Vênus com 243 dias e 26 minutos. Nós temos Mercúrio com 58 dias e 15 horas, né? Júpiter com 9 horas. Nós temos Saturno com 10 horas, Urano com 17 e Netuno, por fim, com 16 horas de giro no seu próprio eixo. Por que não é 24 o caso da Terra? Porque 24 horas não é
o dia sideral, e sim o dia civil. Vou explicar essa diferença mais para frente, tá? Vamos fazer uma ficha técnica aqui entre o Sol e a Terra, tá? O diâmetro do Sol é de 1,3 milhões de quilômetros. A Terra tem apenas 12 mil quilômetros de diâmetro. E o diâmetro polar da Terra, ou seja, de polo a polo, é de 12.700. O diâmetro equatorial é de 12.756, tá? Então é pouquíssima diferença. A Terra, ela não é considerada uma esfera perfeita, mas ela pode-se dizer que é praticamente uma esfera, tá? A distância média da Terra para o Sol, a gente diz que é uma unidade astronômica, UA. Essa uma unidade astronômica é de calculado, né, 150 milhões de quilômetros. Eu quero que vocês lembrem deste número, 150 milhões de quilômetros de distância, tá? Do Sol para a Terra. O nosso achatamento, a Terra possui um achatamento de 1 para 289 avos de achatamento. Essa diferença, ela permite então ter um achatamento nos polos e um abaloamento, um processo de abertura no Equador, tá? O nosso Equador, a circunferência dele é de 40.110 quilômetros. Se fosse possível andar na Terra, né, no Equador, como se fosse terra o tempo todo, seria possível dar uma volta na Terra, né, tranquilamente em 1 a 2 dias de carro, né? Então percebam que eu consigo ter um deslocamento na Terra se fosse possível andar de carro em todo o Equador, tá? O polo, a sua circunferência é de 40.009, ou seja, a diferença do Equador para o polo é pouquíssima, tá? De novo, ele é praticamente uma esfera. Perdão. O volume do Sol é de 1.300 mil vezes, 1.300.000 vezes o da Terra, então é um volume muito maior, né? A superfície da Terra é de 510 milhões de quilômetros quadrados. A densidade do Sol é de 1,4 vezes o da Terra. E o volume da Terra é de 1 sextilhão de quilômetros cúbicos, né? Vou arredondar para 1 sextilhão, é mais fácil. E a composição do Sol é de 75% de hidrogênio e 25% de hélio, tá? E a massa terrestre e a massa da Terra, né, é de 6 sextilhões de toneladas, tá? Aqui eu tenho uma imagem que faz uma diferença entre 3 elementos: a superfície da Terra, um geóide e um elipsoide. O que é a superfície da Terra? É a soma de todas as áreas irregulares. É a soma das áreas que eu conto como centros irregulares. Eu não tenho perfeição na superfície terrestre. O geóide é a soma do oceano mais a soma do relevo, e essa aí dividido por 2, né, dividido por um cálculo, tem uma soma básica, e o elipsoide é apenas a diferença do equador polar pelo equador, desculpa, do diâmetro equatorial pelo diâmetro polar, ok? Essa diferença é o elipsoide, né? Ali embaixo eu tenho uma tirinha da Mafalda, né? A professora fala: e apesar das oposições e incompreensões, Colombo continuou afirmando que a Terra era redonda. E aí um colega fala: redonda, que burro, né? Como se ele estivesse errado, né? E isso é muito comum hoje em dia, né? Afinal de contas, mas enfim, vamos seguir. O primeiro movimento que a gente vai trabalhar é o movimento de rotação, tá? É um dos movimentos mais importantes. A Terra, ela gira no seu próprio eixo, ok? Ao girar no seu próprio eixo, eu tenho uma velocidade específica, tenho um sentido de rotação, tá? E eu tenho um tempo. O sentido de rotação em que ocorre é no sentido de oeste para leste. Então, oeste para leste é o sistema de rotação terrestre. Eu vou ter uma duração no dia civil, então dia civil eu chamo de dia civil, eu tenho 24 horas, e a minha hora, o meu dia sideral, eu tenho 23 horas, 56 minutos e 48 segundos. Sor, qual é a diferença entre dia civil e dia sideral? Simples. Imagina que eu tenho, aqui eu pegar essa garrafa aqui, eu tenho
um equador. Eu vou imaginar que aqui eu tenho um equador, não, eu tenho um meridiano, perdão, uma linha reta aqui. Se o Sol, se a Terra gira no seu próprio eixo, ela leva 23 horas, 56 minutos e 48 segundos para girar no seu próprio eixo e voltar para esse mesmo meridiano, tá? Agora imagina, ao mesmo tempo que ela gira no seu próprio eixo, ela também translada, ela também gira ao redor do Sol. Então, olha só, ela vai transladar, vai rotar no seu próprio eixo, só que ela também vai transladar, ela vai girar ao redor do Sol. Então, ao passo que eu tenho um giro no seu próprio eixo, ela também translada, aquele meridiano em que antes eu estava de frente para o Sol vai precisar girar alguns minutos para chegar no mesmo ponto que antes estava. Justamente por isso eu tenho esses minutinhos a mais. E esses minutinhos a mais dá a característica de um fechamento de 24 horas. Ok? Claro, isso vai gerar consequências mais para frente. Já vou explicar quais são as consequências que nós vamos ter, tá? A inclinação desse eixo de rotação é de 23 graus e 27 minutos, como já vimos lá naquele videozinho, 23 graus e 27 minutos de inclinação. A velocidade no Equador é de 1.660 km por hora, mais ou menos. A característica principal desse movimento é a formação, é a sucessão de dias e noites, ou seja, de um dia passa a noite, da noite passa para o dia. Essa sucessão é a característica principal do movimento de rotação, tá? Ele também vai dar, o movimento de rotação também vai dar características do formato terrestre. Graças ao movimento de rotação, nós temos um achatamento nos polos e um abaloamento no Equador, ou seja, o Equador fica mais expansivo e os polos achatam um pouquinho pelo peso das calotas e pela velocidade de rotação, ok? Nós também vamos ter o sistema de circulação atmosférica, o chamado efeito Coriolis, tá? O que é o efeito Coriolis? É justamente aquele movimento das massas de ar, massas hídricas, qualquer efeito sobre massas de ar e massas hídricas, quando eu giro, quando a Terra gira no seu próprio eixo, eu tenho um deslocamento. O deslocamento das massas a gente chama de efeito Coriolis, tá? Outro fator que também vai ser caracterizado pela rotação é o nível do mar, que vai ser elevado de um lado leste e rebaixado do lado oeste. Simples. Se a Terra gira de oeste para leste, tudo que vai se movimentar no efeito Coriolis vai gerar mais massa e acúmulo do lado leste, que é o lado que vai ter força de giro desse movimento, tá? Olha só, esse videozinho mostra aí basicamente o giro da Terra, né? Então imagina que no lado leste do planeta eu tenho mais massa hídrica, mais massa de acúmulo hídrico, tá? Essa velocidade aí, claro, está reduzida, né? Mas essa velocidade gera uma força intensa no Equador, gerando para fora, uma força centrífuga para fora e um achatamento nos polos, ok? Então eu tenho aí a sucessão dos dias e das noites. Aqui eu tenho uma imagem que mostra a velocidade chamada velocidade angular. Essa velocidade angular é o ângulo de giro, né? Lembra que velocidade, lá naquela fórmula do Deus vê tudo, né? É distância igual a velocidade vezes tempo, né? Então, o que é velocidade? Eu tenho que deslocar o meu tempo em uma distância. No Equador, eu tenho 1.600 km por hora, ou seja, eu giro 1.600 km a cada uma hora. Eu tenho um tempo e uma distância. Se eu estivesse no polo norte ou no polo sul, eu não teria velocidade, porque eu ficaria parado. Então, minha velocidade é reduzida a zero. Então, conforme eu me desloco do Equador em direção ao polo, a minha velocidade de ângulo vai reduzindo, ok? De 1.600 até zero. Justamente por conta do ângulo. Eu estou no polo norte ou no polo sul, eu estou parado, eu apenas giro. Agora, no Equador, eu giro junto com a Terra. Então, eu tenho velocidade de giro. Beleza? Aqui nas consequências desse movimento eu tenho os dias e noites, o formato terrestre, circulação atmosférica e o nível do mar, como eu falei antes, tá? Outra característica que a gente pode citar aqui é a inclinação desse eixo em 23 graus e 27 segundos, né, mais ou menos, ou 23 graus e meio, né, como está ali
no slide, tá? Isso significa dizer que eu tenho uma diferença de inclinação desse eixo de um polo a outro. E essa inclinação, ela vai estar relacionada à chamada órbita da eclíptica, que é onde se encontra todos os outros planetas, né? Lembra lá que os planetas eles orbitam juntos. Então, ao orbitar juntos, todos têm uma mesma órbita da eclíptica. Só que o seu eixo de cada país varia, de cada planeta, né? Varia. E ao variar, a Terra tem essa inclinação, tá? E graças a isso, eu tenho diferença de iluminação, tá? Essa iluminação, imagina que agora eu tenho aí a Terra, né, em um ângulo de inclinação de 23 graus e 27 minutos. Essa inclinação, eu tenho então áreas de iluminação maior ou menor. Pode perceber aí, ó, o lado mais escuro é onde eu tenho sombra, o lado mais claro é onde eu tenho sol. Essa iluminação me diz o seguinte, que essa inclinação me diz o seguinte, que graças a esse dado de inclinação, um lado da Terra vai ter mais luz e o outro lado vai ter mais sombra. É o que gera as nossas estações do ano, ok? As nossas estações do ano são vinculadas justamente a esse fenômeno da inclinação, também calculada com a translação. Já vamos falar dela mais para frente, tá? Agora eu pergunto a vocês, o que aconteceria se um movimento de rotação ele simplesmente cessasse, se ele simplesmente acabasse, né? Então é mais ou menos esses elementos aí que aconteceriam. Todos os objetos por inércia sairiam voando para o leste, né? Porque a Terra parou, tudo vai para leste, né? A uma velocidade próxima de 1.400 km por hora. Gerariam-se tsunamis intensos, né, devorariam as cidades costeiras. O Brasil aqui teria boa parte dessa área limpa, né? Seria produzido um furacão de 1.700 km por quê? Pela velocidade de giro terrestre de 1.700 km. A Terra mudaria de forma, lembra que eu falei que ela balua no Equador e aqui nos polos, né? Formariam-se muitas erupções vulcânicas, tornados, terremotos, porque a Terra pararia de se mexer. A água se dividiria em dois oceanos, porque não tem mais a velocidade para manter ela circulando no planeta. Teriam dois hemisférios, um sempre quente e um sempre frio. O campo magnético da Terra simplesmente desapareceria, porque o que mantém o campo magnético funcionando é a rotação, né? As pessoas não teriam mais como viver na superfície, elas teriam que viver no interior, no caso do campo, ou no calor interno do núcleo terrestre, né? A Lua também pararia de girar ao mesmo tempo e do nada ela colidiria com a Terra, né? Porque a Terra poderia puxar ela por conta da gravidade. Beleza? Mas isso não vai acontecer agora. Isso vai acontecer num futuro próximo e, como eu falei, vai dar para se formar no ensino médio, tá? O outro movimento que eu tenho é a translação. A translação é um nome que a gente vai dar para o movimento da Terra e para qualquer outro planeta que orbita o Sol ao redor do Sol, tá? E esse movimento a gente também tem, da mesma forma como a gente tem lá o movimento de dia civil e dia sideral, a gente vai ter também o ano civil e o ano sideral. O ano civil dura apenas 365 dias, só que o ano sideral dura 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 2 segundos. Tá, sólido, mas eu não somo isso toda vez que eu comemoro o fim do ano, que eu comemoro o ano novo, eu não somo esses 5 horas e 49 minutos. Não, de fato não soma. Esse cálculo, né, essa hora extra, a gente guarda ela. Primeiro a gente faz um breve arredondamento. Esse arredondamento de 6 horas. Essas 6 horas a gente guarda durante 4 anos. Depois de 4 anos guardados essas 6 horas, nós temos 24 horas de novo. E aí essas 24 horas se transformam em um dia que nós vamos chamar em ano bissexto. Esse ano de 2020, nós fomos ano bissexto, né? 29 de fevereiro, tá? Então, o ano bissexto acontece por conta disso, tá? Por que bissexto, senhor? Porque no ano bissexto nós temos
nas dezenas ali, nós temos 2, 6. 3, 6, 6. Bissexto, 2, 6, tá? Então, essas são as características básicas do movimento de translação. Agora a gente vai falar um pouco das características e das consequências, né? Bom, a inclinação do eixo da rotação da Terra, ela se mantém. Isso é importante dizer que quem faz a manutenção do eixo é a translação, não é a rotação. A translação mantém o eixo sempre nesse sentido, tá? A inclinação do eixo, então, vai permitir a formação de solstícios e equinócios, que são 2 tipos de formação de estações do ano. Eu vou falar mais para frente disso, mas é basicamente essa ideia. O solstício e equinócio, nós damos nome para a formação da estação do ano, tá? Estação de solstícios e estação de equinócios, tá? Ali nós temos um desenho bem completo para explicar tudo o que acontece na translação, né? Então, imagina que o Sol, que está ali no centro, a Terra orbita ao redor. Então, em alguns momentos eu vou ter iluminação para um lado, mais iluminação para um lado, mais iluminação para o outro. E isso determina a formação das estações do ano, tá? Bom, primeira consequência básica, né? Vai se manter a manutenção do eixo terrestre por conta das consequências da translação. Outro fator que também é fundamental é a estação do ano, né? Outra característica das consequências aqui da translação, eu havia dito que quem faz a sucessão dos dias é a rotação. Mas quem faz a duração, ou seja, o tempo que o dia vai ficar ativo, é a translação. Por exemplo, nesse momento estamos vivendo o outono. Não sei se vocês já perceberam, mas o tempo do dia e da noite já começa a se desregular, já começa a ter uma nova regulação. No verão, nós temos mais tempo de dia e menos tempo de noite. No inverno, nós temos mais tempo de noite e menos tempo de dia. No outono e na primavera, que são 2 estações equilibradas, nós temos praticamente o mesmo tempo de dia, 12 horas de tempo de sol, 12 horas de tempo de noite, ok? Essa é basicamente a ideia da consequência. E por fim, a formação de anos bissextos a cada 4 anos, tá? Quanto mais se distancia do Equador em direção aos polos, ou seja, quanto mais eu desenvolvo a minha latitude, maior vai ser a minha variação do meu dia. Então, se eu estou numa estação de verão para o hemisfério norte, que é o caso da imagem, percebam que eu tenho mais tempo de luz para o hemisfério norte e tenho mais tempo de noite para o hemisfério sul, tá? Então, quanto maior for a variação do Equador em direção aos polos, o tamanho do dia reduz ou aumenta, ok? Depende da estação que eu estou vivendo naquele momento. Outra característica é o chamado movimento aparente do Sol, tá? Esse movimento aparente do Sol é um movimento onde o Sol ele vai orbitar, ele vai transladar, né, aparentemente durante o ano todo. O Sol ele não chega nem no Polo Norte nem no Polo Sul. O máximo que ele vai atingir são as estações entre os 2 trópicos. Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul. Então imagina ali, ó, vocês estão vendo a imagem ali, onde eu tenho uma variação triangulada. Do Trópico de Capricórnio, dia 21 de dezembro, ele vai se deslocando para o Equador. Chega dia 21 de março, nós estamos numa estação de equinócio, ou seja, uma estação equilibrada. Se desloca em direção ao Trópico de Câncer, chegando no dia 21 de junho, e desloca de novo em direção ao Trópico de Capricórnio. Ok? Então é o nosso movimento aparente do Sol. O Sol, ele aparentemente, ele se desloca no céu. Parece que ele está movimentando-se. Parece que ele está trocando de posição no céu. Na verdade, não. Na verdade, é a Terra que está se movimentando. Mas aparentemente é interessante a gente ter essa análise, ok? Outro movimento que é fundamental a gente compreender é o movimento de afélio e periélio. O que é afélio e o que é periélio, tá? Então, olha só, a gente tem ali naquela palavra periélio, olha só, periélio aqui, né? Onde eu estou circulando, é uma palavra que diz perto do Sol. Hélio em grego é Sol, tá? E afélio é onde eu tenho o afastamento do Sol, ou seja, longe do Sol.
Esse desenho aqui, tem que ficar claro, ele é um desenho para ilustrar, ele é meramente ilustrativo. Essa distância não é real, tá? A distância que eu tenho no ponto do periélio e do ponto do afélio, elas são próximas. Olha lá, ó, no afélio, ou melhor, no periélio, eu tenho 147 milhões de quilômetros, enquanto que no afélio eu tenho 152 milhões de quilômetros. Eu tenho basicamente 5 milhões de quilômetros. Não é nada de um para o outro. Então esse desenho aí está sendo apenas ilustrativo, ok? O que acontece no afélio e no periélio que vai permitir um aumento ou uma redução durante a estação? Se vocês trazerem a física para o nosso lado, a gente pode pensar o seguinte: durante o calor, no calor, o que acontece com as moléculas, ou qualquer que seja o corpo? As moléculas no verão ou num ambiente quente, elas tendem a se agitar com mais velocidade, correto? Então, ou seja, eu tenho mais velocidade de agitação de moléculas. Num período frio ou num ambiente mais gelado, as moléculas se agitam mais devagar, ok? Então, isso pode se aplicar também ao movimento de translação. Então, durante o periélio, onde a Terra está mais próxima do Sol, a Terra gira mais rápido. E no período de afélio, onde eu tenho um período mais de afastamento, eu tenho um período de deslocamento mais lento, tá? Então essas características são fundamentais para entender que afélio e periélio ajudam a se deslocar. É óbvio, eu não tenho grandes perdas, mas, por exemplo, o periélio, tá? O periélio é o verão para hemisfério, o momento que ocorre o periélio é verão para hemisfério norte. Então, o verão para hemisfério norte, ele é um verão mais curto, enquanto que o afélio é inverno para hemisfério sul. Então eu tenho um inverno mais longo, certo? Então inverno mais longo e verão mais curto, tá? Para nós, para hemisfério sul. Beleza? Então essas características permitem eu entender como funciona o afélio e periélio nessa lógica. Ali estão os significados, né? Depois vocês leem o texto que eu coloquei ali embaixo, periélio e afélio, o que significam cada um, mas isso não é interessante no momento, tá? Bom, um último movimento para encerrar aqui, né, é o movimento de precessão dos equinócios, tá? Esse movimento de precessão dos equinócios é um movimento que vai permitir em que a Terra ela varie o seu eixo. Ah, Soro, mas tu disse que o eixo não se mexe. Mentir. Pegadinha do malandro. Se mexe sim. Não se mexe muito, mas ele se mexe um pouco apenas. Ele tem o movimento de um peão, né? Alguém já jogou peão aí? É da minha época. E aí eu quero ver quem joga peão, ó. Desafio vocês para raia de peão. Olha só, o que acontece? O movimento do eixo, ele é um movimento um pouquinho parecido com o peão. Ele faz esse movimento aqui, ó. Então, seja, olha só, a Terra orbita o seu, no sentido, no seu eixo, né? Assim, ela rota, ela translada assim ao redor do Sol, imagina que o Sol está aqui no centro, e além de rotar e transladar, ela ainda faz o movimento de precessão. Ou seja, ela está muito louca na balada. Ao longo disso, eu tenho uma variação desse eixo, né, dessa variação, de 21 graus para 24 graus. Atualmente, o eixo se encontra em 23 graus e 27 minutos. Ele pode chegar a 21, pode chegar a 24. Quando ele atinge 24, eu entro num período conhecido como Era Glacial. Então, a Era Glacial ocorreu várias vezes durante o planeta Terra, durante a vida do planeta Terra, graças a esse movimento de precessão dos equinócios, ok? O período de duração é de aproximadamente 25 mil anos. Não é algo que nós iremos pegar, ok? Mas é um movimento que existe sim. Tudo bem? Tudo certo? Então, são características desse movimento aqui que nós podemos compreender que vai desenvolver essa lógica. Por que a gente chama de precessão dos equinócios? Porque ele faz com que a Terra altere as datas, tanto de solstício, tanto de equinócio. Então, ao longo de cada 25 mil anos, 25 mil anos, as datas de solstício e de equinócio vão mudando. Beleza? Vou encerrando por aqui essa aula. Espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado da aula. Espero que eu tenha sido claro para vocês, tá? E com isso a gente fecha a ideia de uma aula de movimentos terrestres e espero ter ajudado vocês. De novo,
mais uma vez, né? Espero que vocês estejam bem, fiquem em casa, não se preocupem que a gente está aqui tentando dar o apoio a vocês para que vocês possam usufruir das ferramentas que nós temos para poder ajudar vocês a entender qualquer que seja o conteúdo, tá? Se tiver dúvida, manda para mim uma mensagem no Classroom lá no Google Sala de Aula, que eu tento responder. E essa semana vou marcar um hangout com vocês, tá? Semana que vem eu vou marcar um hangout com vocês para tirar as dúvidas desse conteúdo. Beleza? Um beijo, um abraço. Estou com saudades. Até a próxima e valeu, gente. Até.